Olá, espero que todos sejam bem. Vamos falar aqui sobre a questão do nível de distribuição hídrica de São Paulo, utilizando os dados do IBGE de 2022, sobre a questão hídrica que afeta o Estado, como também a nação inteira em si. Mas provavelmente nosso foco de trabalho é sobre o Estado de São Paulo, tendo em mente a temática da disciplina de métodos quantitativos aplicados, GL 304. Dentro disso, a gente vai, antes de tudo, iniciar a contextualização da questão hídrica de São Paulo. Bom, como sabemos, a água é um recurso essencial para a nossa vida humana, exercendo várias funções fundamentais, como hidratação, higiene pessoal, limpeza e os cuidados domésticos. Além disso, ela também é indispensável para os setores como a agricultura e a indústria. Nos municípios do estado de São Paulo, a distribuição de água ela é bem complexa, pois além de atender essas necessidades básicas da população, ela sustenta também as atividades econômicas e sociais de todo o estado. A garantia de um abastecimento adequado em cada cidade influencia diretamente a qualidade de vida das pessoas, a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico. Assim, uma boa gestão e distribuição desses recursos hídricos não é apenas uma questão de saúde pública, mas também uma prioridade para a sustentabilidade e o crescimento do Estado. Bom, é importante também entender os principais fatores que impulsionaram tanto a crescente demanda quanto a escassez desses recursos. Em relação à crescente demanda, temos alguns fatores principais, como a rápida urbanização, o desenvolvimento social e econômico, em conjunto, consequentemente, aumenta o uso desse recurso e também gera maiores volumes de águas residuais contaminadas que precisam de maiores valores para serem tratados e investimentos. Já nas escassez dos recursos, o principal ponto é que a água é um recurso finito e com as mudanças climáticas acaba afetando diretamente sua disponibilidade e quantidade, né, disponível para o nosso uso. A infraestrutura em várias regiões do estado é inconveniente por várias questões socioeconômicas e de infraestruturas, levando a perdas de água significativas e, além disso, a gestão hídrica ineficaz dificulta ainda mais o acesso a uma distribuição adequada. E esses fatores em conjunto, eles criam um cenário desafiador, principalmente nos municípios do interior, onde a água é fundamental para a agricultura e o sustento de várias comunidades. Logo, nós iremos, a partir disso, mapear e identificar as questões de acesso, como também distribuição de água, que atinge os vários municípios do estado de São Paulo. Dentro disso, a gente vai utilizar os dados do IBGE de 2022, onde fez um mapeamento da questão hídrica, que afetam os diversos municípios. Dentro disso, a gente vai fazer um processamento de dados, utilizando vários sistemas de programação, como Python, Colab e outras ferramentas de formatação e identificação de dados, como propriamente o Excel. E através dessa linguagem de programação e no movimento de tabelas, como também index, nós iremos fazer um mapeamento, como propriamente também um mapa cornoplético, para entender essas diversas formas de distribuição que afeta e como também, principalmente, traz uma questão desregular do acesso a ela e por onde ocorre também esse acesso, destacando as cidades com melhor cobertura, como também as que apresentam os piores resultados frente às variáveis identificadas. Dentro disso, a gente vai fazer um mapeamento de 9 variáveis de benefícios em contraponto de 8 variáveis de custo, variando elas de ligação, acesso à rede central, como também propriamente a própria ligação do acesso à rede central, mas a utilização de outras formas alternativas, como poços, nascentes, cacimbas e outras fontes de águas e recursos hídricos. E dentro disso, tendo em mente as 8 variáveis de custos, de não acesso à rede central, essas determinadas variáveis de utilização de água através de outras fontes para poder ter o acesso à questão de saúde, como também uma fonte socioeconômica, tendo em mente que a agricultura atinge grande parte do interior do estado de São Paulo. A gente, através disso, produz um mapa cronoplético, um processamento de dados, identificando esses pontos benéficos, como também de futuro desenvolvimento para melhor qualidade de vida e sociedade dos diversos municípios. Dentro disso, a gente vai fazer um parâmetro dentro dessas coligações para entender o nível de ranking de cada município e o seu número frente à variável de custo, o que pode trazer uma questão de pior localização no ranking como melhor localização no ranking, dependendo do seu nível de variável. Então, a partir disso, nós vamos seguir com a demonstração da plataforma Colab, com o processamento de dados e a criação do mapa.
Agora vamos seguir com o processamento de dados e vamos gerar os mapas coropléticos para identificar a questão hídrica que atinge o estado de São Paulo. Dentro disso, nós temos aqui a questão da função de leitura e tratamento de dados que a gente obteve através da captação de informações do IBGE de 2022. E dentro disso nós temos a primeira soma ponderada a partir do nosso peso 1, botando 0,20 sobre as de maior peso, como 0,04 nas outras de menor peso. E dentro disso nós temos 8 variáveis de custo e 9 variáveis de benefício. Entre as 9 variáveis de benefício, a gente tem como ponto central a que possui ligação com a rede geral e utiliza como fonte principal de recurso hídrico, como as questões que também outras regiões que possuem ligação com a rede geral, mas não utilizam como principal fonte de recurso por utilizar fontes variáveis, como poço profundo, ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba, fonte nascente ou mina, carro-pipa, água de chuva armazenada, ou rios, açudes, córregos, lagos, igarapés, como também outras fontes variáveis de recursos que essas regiões ou famílias encontraram. Bom, em relação aos níveis de variáveis de custo, nós temos 8, e o nível de index, quanto menor, é melhor nessas variáveis. A principal e de maior peso é a de não possuir ligação com a rede geral, e, como citado antes, possui também algumas variáveis de acessos distintos de fonte hídrica. Então, a partir dessa relação gerada, a gente consegue ver o nível de acesso a esse recurso, como utilização dele, e quanto maior for o nível da variável de benefício, melhor o município se posiciona frente ao recurso hídrico, e quanto menor com essa variável, ou seja, maior com a variável de custo, ele acaba tendo menos acesso ou como menos fonte principal de recurso hídrico. A partir disso, com essa pesagem 1, a gente vai gerar o primeiro mapa coroplético para compreender essa análise de forma mais profunda. A fusão dos dados, e logo mais a gente faz a rodagem para gerar um mapa coroplético sobre o índice de abastecimento. A partir disso, nós temos aqui presente o mapa, onde se pode ver que as regiões em verdes possuem um acesso melhor a esse recurso hídrico, e quanto mais amarelo é as que possuem menos acesso como fonte principal, ou que utilizam essa como fonte principal. Dentro disso, nós temos São Paulo como a região com maior nível de custo-benefício alto, e outras regiões do interior de São Paulo, que é possível notar através da análise do mapa, que possuem como o nível de abastecimento um pouco menor, utilizando outras fontes variáveis em vez de ser essa a fonte principal. Dentro disso, a gente consegue fazer uma análise maior a partir disso sobre a análise de questão do estado de São Paulo frente ao interior de São Paulo, e a dicotomia e problemática de gestão, como também o acesso hídrico, e dentro disso a infraestrutura, compreendendo mais para frente a questão socioeconômica que se envolve dentro dessa temática. A partir disso, a gente vai seguir com a soma ponderada do segundo bloco, onde a soma ponderada de peso 2, a gente teve um foco maior sobre as variáveis que tinham um maior número frente à tabela, ao index em si do mapeamento, ou seja, as que eram mais frequentes pelas regiões e famílias dos diversos municípios do estado de São Paulo. Dentro disso se ressalta a questão de ter como a fonte principal e utilizar como fonte principal, ter como fonte principal e não utilizar como fonte principal, utilizando outras formas alternativas, como poço profundo, como também nós temos a questão de ter como fonte principal e não utilizar como fonte principal, utilizando poços rasos, freáticos ou cacimbas, ou propriamente fontes como
nascentes ou minas. Dentro disso, nós também temos as variáveis de custo que tiveram maior destaque frente ao mapeamento, que foram a de não possuir ligação com a rede geral e não possuir a rede geral em si, utilizando outras formas de rede, que seria o poço profundo ou artesiano, como o poço raso, freático ou cacimba, ou propriamente a nascente, a mina ou alguma outra fonte de água coletada. Dentro disso, a gente vai fazer a rodagem agora do ranking dos municípios através da seção ponderada de peso 2, onde a gente destacou esses principais pontos já ressaltados. Nós temos aqui o segundo mapa. Como é possível perceber, ele não possui tanta distinção ao mapa anterior, pois ter em mente que essa pesagem com foco maior atingiu a nossa percepção e análise de mapeamento, compreendendo sobre, ainda assim, a questão de dificuldade do acesso maior frente ao interior do estado, em dicotomia com a capital e as regiões centrais e metrópoles. Dentro disso, a gente fez a visão do mapeamento do terceiro peso, onde a gente analisou pensando que todas essas variáveis teriam o mesmo peso de acesso, ou seja, todas através do mapeamento e a processamento de dados pela plataforma, gerando o mapa coroplético, seria identificado e analisado de forma igual para toda variável, sem ter uma distinção entre elas, como a gente fez na ponderada 2 ou na ponderada de peso 1, a partir da análise do mapa em si e destacando alguns pontos centrais. Então, esse peso 3, a gente analisa de forma igualitária todas as variáveis já citadas antes. Como a gente pode ver, também não teve uma grande distinção frente aos outros mapas. Se ressalta algumas cidades que possuem algumas especificações, como nos outros pesos, que tornam mais amarelas ou menos amarelas, frente à questão de recurso hídrico, devido ao acesso a outras fontes variáveis e não acesso à fonte principal, ou também tendo como mesmo acesso à fonte principal, ainda assim utilizando ela como a utilização principal dentro de suas casas e residências. E a partir disso a gente consegue produzir uma conclusão e uma análise maior sobre esse mapeamento. Bom, através dessa análise dos dados e dos 3 mapas coropléticos criados e identificados pela plataforma de programação e suas linguagens que utilizamos, nós podemos concluir que a questão hídrica do estado de São Paulo ela é diferente das outras regiões do Brasil, principalmente devido ao estado apresentar um diferente nível de desenvolvimento socioeconômico e social, como principalmente de estrutura e gestão, devido à concentração da riqueza, nesse um dos principais estados do Brasil, e não evidenciando grandes regiões de risco com a questão hídrica. Logo, tendo um nível de acesso e utilização semelhante entre os diversos municípios. No entanto, por meio de uma análise mais profunda, é possível notar uma diferença entre a capital do estado de São Paulo e sua metrópole com as regiões mais periféricas do estado, devido ao seu interior ser atingido pelo maior nível das variáveis de custo, com dificuldade de acesso e uso desse recurso hídrico de qualidade, gerando diversas problemáticas para a população dessas regiões, que não tem somente a água para sua sobrevivência, como usam também como recurso essencial do dia a dia e também como uma condição econômica, seja para uma produção agrícola, de subsistência ou para renda familiar. Obrigado a todos, agradecemos por assistir e compreender a questão do recurso hídrico que atinge os diversos municípios do estado de São Paulo. A partir desses dados mapeados e programados, a gente identificou todas essas problemáticas que atinge o município dentro das variáveis de custo e benefício, e dentro disso nós agradecemos a apresentação.